Bom dia, alunos do Sete Ezequiel de Souza Brito. Estou aqui para mais uma aula de matemática. Sou a professora Fernanda Menezes e hoje nós vamos falar sobre inequações. Inequações do primeiro grau. Quando estudamos equações do primeiro grau, lidamos com igualdades, ou seja, expressões em que precisamos encontrar um valor para a variável em questão. Porém, quando tratamos de uma inequação, a nossa expressão conterá, ao invés do sinal igual, outros sinais que determinarão uma relação de ordem entre os seus elementos. Então, na inequação, nós não vamos ter o sinal de igual, nós vamos ter sinais de desigualdade. Que sinais são esses? O sinal de maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Então, são esses os sinais que eu vou ter na minha inequação. Toda inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade em que o primeiro membro é polinômio do tipo ax mais b, com a diferente de zero. Então, o a, que é o termo que eu multiplico por x, ele não pode ser, ele precisa ser diferente de zero. E o segundo membro é zero e é chamado de inequação do primeiro grau na incógnita x. Então, eu sempre preciso ter a diferente de zero, o a é o número que eu multiplico por x, e o segundo membro ele vai ser zero. E eu vou ter sempre apenas uma incógnita, que é o x. Por exemplo, nós temos aqui 4x menos 3 maior ou igual a zero. 8x maior que zero. Menos raiz de 7x mais 1 menor ou igual a zero. Menos 5x menos 0,2 menor que zero. Então, todos esses são exemplos de inequação do primeiro grau, certo? Princípio aditivo de equivalência das desigualdades. Então, para resolver as inequações, nós devemos conhecer os princípios de equivalência da desigualdade que envolve adição e multiplicação de números reais. O primeiro que nós vamos ver aqui é o princípio aditivo. Então, se é aditivo, nós já sabemos que é adição, certo? Ao adicionar aos dois membros de uma desigualdade um mesmo número, obtemos outra desigualdade de mesmo sentido. Como assim? Por exemplo, nós temos aqui menos 4 é maior que menos 7. Então, isso é óbvio. Menos 4 é maior que menos 7. Se eu adicionar o mesmo número dos dois lados, eu vou obter uma desigualdade de mesmo sentido. Aqui eu adicionei o 12. Adicionei o 12 antes do sinal e adicionei o 12 depois, certo? Do lado direito e do lado esquerdo. Então, ficou menos 4 mais 12 é maior que menos 7 mais 12. Eu tenho aqui o mesmo sinal, maior que. Menos 4 mais 12, 8. Menos 7 mais 12, 5. Então, 8 é maior que 5. Eu obtive uma desigualdade de mesmo sentido, ou seja, eu mantive aqui o sinal, que foi o maior que. Aqui no segundo exemplo, menos 2 é menor que 3. Se eu adicionar o termo menos 6 dos dois lados da desigualdade, eu vou obter o mesmo sentido. Ficou menos 2 mais menos 6, mais com menos, menos, menos com menos, mais. Soma e conserva o sinal. 2 mais 6, 8. Então, vai ficar menos 8. 3 mais com menos, menos. 3 menos 6, menos 3. Porque eu conservo o sinal do maior.
Menos 8 é menor que menos 3. Então, eu obtive a mesma desigualdade, o mesmo sentido da desigualdade, que foi o menor que. Princípio multiplicativo de equivalência das desigualdades. Então, agora nós teremos uma multiplicação. Ao multiplicar os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, observem bem, positivo, obtemos outra desigualdade de mesmo sentido. Então, se eu multiplicar os dois termos por um número positivo, eu vou obter uma desigualdade de mesmo sentido. Por exemplo, aqui eu tenho menos 12 é menor que 8. Se eu multiplicar menos 12 por 2 e multiplicar 8 por 2, eu vou obter uma desigualdade de mesmo sentido. 12 vezes 2, menos 24. Menos 12 vezes 2, menos 24. 8 vezes 2, 16. Observem que eu mantive o sinal. O sinal de menor que. Menos 24 é menor que 16. Do mesmo jeito aconteceu aqui na B, ó. 21 é maior que 15. Eu vou multiplicar esses dois termos por 1/3. 21 vezes 1/3 é maior que 15 vezes 1/3. 21 vezes 1, 21, dividido por 3, 7. 15 vezes 1, 15, dividido por 3, 5. Eu mantive o sinal de maior que, porque 7 é maior do que 5. Porém, se eu multiplicar os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número negativo, se agora eu multiplicar por um número negativo, nós vamos obter uma desigualdade de sentido inverso. Não vai ter o mesmo sentido, vai ter outro sentido, sentido invertido. Por exemplo, 14 maior que 1. Então, eu tenho aqui que 14 é maior do que 1. O sinal que eu estou usando é o maior que. Se eu multiplicar esses dois aqui por menos 3, que é um número negativo, vai ficar 14 vezes menos 3, menos 42. 1 vezes menos 3, menos 3. Então, eu vou inverter o sinal. Por quê? Menos 42 é menor que menos 3. Então, aqui era maior que. Aqui é menor que. Então, eu tenho o sinal agora invertido. Por quê? Porque eu multipliquei por um número negativo. Do mesmo jeito aconteceu aqui na B. Menos 32 é menor que 64. Eu vou multiplicar esses números por um número negativo, que é menos 1/2. Menos 32 vezes menos 1 dá 32. 32 dividido por 2, 16. 64 vezes menos 1, 64. Menos 64 dividido por 2, menos 32. 16 é maior que menos 32. Aqui era menor que, agora aqui é maior que. Então, eu tenho um sinal invertido. Eu mudei o sinal. Por exemplo, resolver em R, R que é o conjunto dos reais, certo? Aí na equação, 3 vezes x mais 2, menor ou igual a 2 vezes 2x mais 4. Então, vamos lá. Vai ficar como? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. 3x mais 2. Menor ou igual, aqui ó, estou conservando aqui o meu sinal. Menor ou igual a 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 4, 8. Então, ficou 3x mais 6, menor ou igual a 4x mais 8. Até aqui tudo bem, né? Então, o que eu vou fazer? Vou trazer o x aqui para o outro lado. Vai ficar como? Se eu trago esse para o outro lado, eu vou inverter o sinal. Então, se ele é positivo, ele vai ficar negativo. 3x menos 4x
menor ou igual a 8 menos 6, porque eu trouxe o 6 para o outro lado, ele era positivo, então ele foi negativo. Aí vai ficar 3x menos 4x, menos x, menor ou igual a 8 menos 6, dá 2. Eu não posso ter o x negativo, então o que eu faço? Eu vou multiplicar essa equação aqui, assim, na equação, por menos 1. Então, eu estou multiplicando por um número negativo. Se eu vou multiplicar a minha equação por um número negativo, isso quer dizer que eu vou inverter a desigualdade. Se é menor ou igual, vai ficar maior ou igual. Não esqueçam de inverter essa desigualdade. Então, x vezes menos 1, menos x vezes menos 1 ficou x. 2 vezes menos 1, menos 2. Inverti aqui o sinal, ó, ficou maior ou igual a menos 2. X é maior ou igual a menos 2. Como é que vai ser o conjunto de solução dessa equação? A solução é igual a x pertence aos reais, tá ok. Então, eu vou sempre começar assim, então vocês já podem já lembrando disso. X pertence aos reais, tá ok. X é maior ou igual a menos 2. Bem simples, né? Outro exemplo. Determinar o conjunto de solução da equação. X mais 4 sobre 3 menos 3x mais 2 sobre 4 maior ou igual a 0. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho frações. Se eu tenho frações de denominadores diferentes, eu preciso igualar os denominadores tirando o MMC. O MMC de 3 e 4 é 12. Então, eu tirei aqui o MMC. Ficou como? 12 dividido por 3, 4. Aí, eu repeti aqui x mais 4. 12 dividido por 4, 3. Repeti aqui 3x mais 2. Maior ou igual a 0 sobre 12. Então, o que eu vou fazer com os denominadores? Eu vou cortar, vou eliminar. Vai ficar o quê? 4 vezes x, 4x. 4 vezes 4, 16. 4x mais 16. Menos 3 vezes 3x, menos 9x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Maior ou igual a 0. Aí vai ficar. Vou trazer aqui 4x menos 9x. Ficou quanto? Menos 5x. 16 menos 6, 10. Maior ou igual a 0. Vou levar os 10 para o outro lado. Com menos 5x maior ou igual a menos 10, porque se ele for para o outro lado, ele vai negativo. Olha o que nós temos aqui, menos 5x, negativo. Preciso deixar ele positivo, então, eu vou multiplicar por menos 1. Se eu estou multiplicando por um número negativo, isso quer dizer que eu vou inverter a desigualdade. Se é maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Menos 5x vezes menos 1, 5x. Menos 10 vezes menos 1, 10. X é menor ou igual a 10 dividido por 5. X é menor ou igual a 2. Então, como é que vai ser o conjunto de solução? X pertence aos reais. Tá ok. X é menor ou igual a 2. Bem simples, não é? E na equação produto? Então, agora nós vamos ver a inequação produto e a inequação quociente. Então, produto, o nome já diz, quer dizer que é uma multiplicação. Sendo f e g funções na variável real x, chamamos de inequação produto as sentenças expressas por f de x vezes g de x maior que 0, menor que 0, maior ou igual a 0, menor ou igual a 0. Então, posso ter 4 desigualdades.
Por exemplo, nós temos aqui 1/3 menos 4x, isso eu posso chamar de f, vezes x menos 1, posso chamar isso de g, maior que zero. Então, eu tenho aqui duas funções maior que zero. Aqui, 0,45x menos 7 vai ser a função f, vezes 8 menos 2x, função g, menor que zero. E assim por diante. E na equação quociente? Então, na equação quociente vai ser uma divisão. Na equação produto é uma multiplicação e na equação quociente é uma divisão. Sendo f e g funções na variável real x, com g de x diferente de zero, porque o g vai ser o meu denominador e ele não pode ser igual a zero. Então, g de x diferente de zero, chamamos de na equação quociente as sentenças expressas por f de x sobre g de x maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. Por exemplo, x mais 7, então aqui eu tenho f, sobre x, que é g, é maior que zero. Mais raiz de 3x, que vai ser f, x menos 13, que vai ser g, menor que zero. E assim sucessivamente. Vamos fazer um exemplo. Determine em R, que é o conjunto dos reais, a solução da inequação 2x menos 1 vezes menos x mais 3 menor que zero. Então, aqui nós temos uma inequação produto, porque nós temos uma multiplicação. Primeiro, eu vou resolver a função f de x, que é essa primeira aqui. Depois, eu vou resolver a função g de x, que é essa segunda aqui. Ok? Então, quem vai ser f de x? Vai ser 2x menos 1. F de x é igual a 2x menos 1. G de x é igual a menos x mais 3. G de x é igual a menos x mais 3. Então, f de x, 2x menos 1. 2x menos 1 menor que 0, porque aqui eu tenho menor que 0. 2x é menor que 1, trouxe aqui 1 para esse lado, ele era negativo, ficou positivo. X é menor que 1 meio. Então, já descobri aqui que a função f de x é x menor que 1 meio. E aqui eu tenho menos x mais 3. Menos x mais 3 menor que 0. Então, vai ficar menos x menor que menos 3, porque o 3 veio para o outro lado, ficou negativo. Eu vou multiplicar isso por menos 1, porque esse x não pode ficar negativo. Lembrando que se eu estou multiplicando por um número negativo, eu vou mudar a minha desigualdade. É menor que, então agora vai ser maior que. Menos x vezes menos 1, x. Menos 3 vezes menos 1, 3. Então, ficou x maior que 3. Era menor. Como eu multipliquei por um número negativo, eu inverti e ficou maior que, ok? Então, já descobri aqui que na função f de x, x é menor que 1 meio. E na função g de x, x é maior que 3. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou traçar o sinal de f e o sinal de g. Primeiro, eu tracei aqui o eixo x para f e o eixo x para g. Então, eu coloquei aqui uma reta. Essa reta é crescente. Por que essa reta é crescente? Porque quando A é positivo, eu tenho uma reta crescente. Quando A é negativo, eu tenho uma reta decrescente. Então, aqui, o valor de A é 2.
positivo. O A é aquele que vem juntinho do x, certo? Então, se o valor de A é positivo, eu tenho uma reta crescente. Aqui em G, o valor de A é negativo. Por quê? Porque é menos 1. Então, se é negativo, eu vou ter uma reta decrescente, ok? O que é que eu tenho aqui no ponto de interseção? Eu tenho 1/2. Então, aqui vai ser 1/2. O que é que eu tenho aqui no ponto de interseção? Eu tenho 3, ó. X maior que 3, eu tenho 3. Então, o que vem aqui antes de 1/2 é negativo. O que vem depois de 1/2 é positivo. Lembrando que aqui eu tenho uma reta crescente, certo? E aqui é decrescente. Então, o que vem antes de 3 aqui em cima é positivo. E aqui embaixo, negativo. Vem antes de 3 positivo, que vem depois de 3 negativo. Então, já determinamos aqui o sinal para cada uma das funções. Acabou por aqui? Não. Agora eu preciso fazer o quadro de sinais. Então, eu preciso fazer o quadro de sinais. Como é que eu vou fazer o quadro de sinais? Vou fazer uma linha para F, vou fazer uma linha para G e vou fazer uma linha para o produto, para a inequação produto, que é F vezes G. Então, aqui vai ter 3 linhas. Primeira linha vai ser da função F, segunda linha da função G e a terceira linha do produto F vezes G. Quem é que eu tenho? Quais são os valores que eu tenho? Eu vou colocar os valores em ordem crescente. Eu tenho 1/2 e tenho 3. Então, aqui eu vou deixar para 1/2. E aqui vai ser 3. Vou colocar embaixo aqui a mesma coisa para ficar melhor de visualizar. 1/2. E aqui 3, ok? Aí nós vamos fazer primeiro para F e depois para G. Vamos preencher aqui de acordo com o nosso estudo do sinal que nós fizemos para a função F e para a função G, ok? Então, 1/2. O que é menor que 1/2 é o que? Negativo. O que é maior que 1/2 é o que? Positivo. Então, vou preencher aqui no meu quadro de sinal com esses sinais. O que é menor que 1/2 é negativo, então aqui vai ser negativo. O que é maior que 1/2 é positivo. Então, a partir daqui é maior que 1/2, então vai ficar positivo. Agora eu vou fazer para G. Para G, então eu tenho aqui o que é menor que 3 é positivo, o que é maior que 3 é negativo. Então, tudo que vem aqui antes de 3, positivo. O que vier depois de 3, negativo. Então, vamos preencher. Menor que 3, aqui é positivo e aqui é positivo. Maior que 3, negativo. Então, aqui será negativo. Pronto, preenchi aqui as minhas duas funções. Agora, eu vou fazer o produto. F vezes G. Então, eu vou somar os sinais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Prontinho. Agora, tudo o que for menor que 1/2, tudo que for menor que 1/2, vai ser negativo. Tudo que for maior do que 3, tudo que for maior do que 3, vai ser negativo. Então, menor que 1/2 vai ser negativo. Maior do que 3 vai ser negativo. O que falta agora? Falta apenas dar o conjunto solução. Então, o conjunto solução vai ser x pertence aos reais, tá ok? X é menor que 1/2 ou x é maior que 3. Eu tenho duas soluções, porque eu tenho duas funções. X menor que 1/2, x maior que 3.
Ou eu posso dar esse conjunto de solução por meio de intervalos. Essa daqui é a minha primeira opção e essa daqui vai ser a minha segunda opção. Vai depender do que a questão pedir, ok? Posso dar por meio de intervalos. Conjunto de solução pode ser o infinito negativo, porque menor que o meio vai ser todo o infinito negativo, até um meio. Por que que aqui o meu colchete está aberto? Porque tudo que aparece, o intervalo em que aparece o infinito negativo é aberto à esquerda, ok? Por isso que aqui está aberto. União de 3 até mais infinito. Por quê? Porque vai ser de maior do que 3. Então, vai ser 3 até mais infinito. Por que que está aberto aqui? Porque quando eu tenho um intervalo, o infinito positivo, ele vai ser aberto à direita. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente continua. Bons estudos!